Um bom dia a todos, graça e paz. Eu venho agora, nessa nova jornada nossa, convidar você para participar conosco desse estudo bíblico sobre o livro de Daniel. E o livro de Daniel é um livro assim, bem pesquisado, bem estudado, que dá uma base muito forte, praticamente a base aí da escatologia está em Daniel. E nós vamos estudar, mas visando mais a parte histórica desse livro, e até o capítulo 6, do 7 ao 12, são profecias, escatologia, mas nós vamos nos ater mais à parte histórica, que também tem profecias, né? Mas nós vamos falar um pouco mais, trazendo lições para as nossas vidas. É um livro assim bem atual, os nossos dias, que traz uma grande reflexão. Eu estava orando ao Senhor, pedindo direção em relação a qual assunto eu iria falar, e um amigo então chegou para mim e falou: então, você podia contar a história de Daniel? Eu falei: vou estar pensando sobre isso. E hoje é a primeira lição, e eu gostaria de meditar com você. Sei que estamos vivendo na nossa região momentos difíceis, de tribulações, né, que muitos estão enfrentando, mas isso é como as dores de parto, é algo que é uma preparação. A Bíblia fala de um momento difícil, terrível na face da terra. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma alma, nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria, porque vai haver um tempo resumido, a última semana, 70ª semana, que fala o profeta Daniel, 7 anos de grande tribulação na face da terra. Mas a princípio nós não vamos entrar nesse assunto, mas posteriormente, né, quem sabe a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Mas vamos estar nos atendo à parte histórica. Eu gostaria de orar juntamente com você, para que Deus esteja falando aos nossos corações através da Tua Santa Palavra. É um estudo expositivo da Palavra de Deus. Então, oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela noite que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, por esse dia que se renova, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor sobre as nossas vidas, por essa oportunidade maravilhosa temos de abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz através da mesma. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Senhor, supra as necessidades, que o Senhor esteja despertando, ó Pai, que o Senhor esteja falando através dessa dificuldade que os nossos irmãos e amigos estão enfrentando nesse momento de enchente, esse momento difícil. Senhor, esteja dando força, esteja renovando as forças. Ó Pai, que eles possam se apegar no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que nos sustenta, um Deus que cuida, é um Deus que a nossa vida pertence, está em Tuas mãos. Senhor, um Deus que age na nossa vida, Senhor, um Deus que age na história, Senhor, um Deus que é soberano. Todas as coisas estão, ó Pai querido, em Tuas mãos, Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos, toma as nossas vidas, que esse seja um dia de bênção para os Teus filhos, para o Teu povo na face da terra. É o que nós te pedimos. Traga um despertamento em nossas vidas nesse dia, através da Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então não vamos ler o capítulo todo, né? Vamos ler, convido você para que abra sua Bíblia aí em Daniel, no capítulo 1, no verso 1 até o verso 8, diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus.
E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus abençoe assim a sua palavra. Então, gostaria de viajar com vocês nessa aventura espiritual, que é o livro de Daniel, principalmente a parte histórica, né? Então, nós vamos estar dando introdução e entender um pouco do contexto histórico, pano de fundo, o que estava acontecendo após a morte de Salomão, a morte de Davi, Saul, que foi o reino unido de Israel. E por causa da desobediência de Salomão e a sua idolatria, e o seu filho Roboão, ele não deu ouvido aos anciãos de Judá, não agradou ao povo, e o reino então foi dividido. Deus havia falado através do profeta que 10 tribos ficariam, Deus tiraria de Judá, da descendência de Davi. Porém, Deus, para cumprir os seus propósitos, a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Através de uma linhagem, a linhagem de Judá, Deus traria o Salvador, o Messias. Então Deus permaneceu ou permitiu uma luz em Israel, que era a tribo de Judá. E 2 tribos, né, que ficou aí com os descendentes de Davi. E a tribo do norte, tribo do sul, norte Israel, e sul Judá, capital de Judá em Jerusalém, capital de Israel, norte, em Samaria. E o povo de Israel começaram a brigar entre eles. Foi um tempo assim muito complicado, principalmente entre Israel, a nação do norte. Todos os reis de Israel foram desobedientes a Deus. Nenhum deles serviram a Deus. Nenhum deles tiveram o coração predisposto, né, a amar e a servir a Deus. Porém, na tribo de Judá, teve muitos reis que foram fiéis a Deus, né? Foram melhores do que a nação do norte. E Deus havia falado através dos profetas que haveria um cativeiro se eles não obedecessem. Deus iria disciplinar o seu povo se eles não obedecessem a sua voz, a sua palavra. O povo estava corrompido espiritualmente, idolatria e a corrupção de forma espiritual e moral. O povo havia se contaminado, se afastado de Deus. Deus então promete que iria disciplinar, castigar o seu povo, né? Isso aconteceu em 722. O povo do norte, Israel, foi levado em cativeiro para a Síria, Império Assírio. E havia muitos impérios, né, que estavam se degradando na época para conquistar o poder. Entre esses impérios era o egípcio, que era muito forte também, e o assírio, né? E o assírio é capital Nínive. E esses 2 impérios estavam disputando aí o poder. Estava surgindo agora um terceiro império que ainda não havia entrado ainda na briga.
eles estavam ainda de fora, que é o Império Babilônico, né? E Nabucodonosor ainda não era rei, era um príncipe, general do exército da Babilônia. O pai dele, que era o rei, o imperador na época. Então eles estavam, esses dois, Assírio e Egito, se degradando, como, né, dois cães raivosos, né, brigando pelo osso. E quando eles estavam aí cansados de brigar, de se degladiar, entra então o Império Babilônico através do príncipe que, na guerra de Quarquemes, isso aí, e empata ali aquela briga entre o Egito, né, mas sai mais fortalecido. E no ano de 605 a.C., o príncipe, que era descendente do trono, Nabucodonosor, ele assume aí o reinado. E o povo de Judá, eles estavam no muro, entre pagar impostos ao Egito, aos egípcios, ou à Babilônia. E eles então, onde iria ficar, quem eles deveriam aí a obediência, eles ficaram do lado do faraó Neco, então, que era inimigo da Babilônia. Vem Nabucodonosor em 606 e luta contra Judá e os leva e vence, os leva cativo para a Babilônia. Primeira leva, né, dessas pessoas. E nesse tempo, para, né, a gente localizar onde estava Daniel e esse jovem. Eles foram levados cativos para a Babilônia em 606 a.C. 606 a.C., eles são levados. Então, essa guerra, isso tudo aí está lá registrado em 2 Crônicas 36, se você quiser anotar, 5 a 7. Então, mostrando aí a obediência de Judá aos egípcios, que eles pagavam impostos aos egípcios. Então, nesse tempo, Nabucodonosor, em 606, leva o povo de Judá cativo na primeira turma. E aconteceu que eles não foram levados só uma vez, né, em 606, mas tiveram outras incursões também da Babilônia, e foram 3 levas do povo de Judá para a Babilônia. E o profeta Jeremias havia profetizado o tempo que eles passariam no cativeiro, que seria de 70 anos cativos. Falando aí das personalidades, o que nós podemos aprender com Daniel e esses jovens que foram levados cativos? Jovens que foram arrancados da sua família, dos seus amigos, da sua pátria. Creio que muitos jovens, crianças foram levados, mas esses se destacaram, fizeram a diferença no lugar onde eles estavam. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, o que nós podemos aprender com esses jovens lá na Babilônia? A primeira coisa que eu aprendo é um desafio. Eles foram desafiados a continuar fazendo a diferença onde eles estavam, para onde eles foram levados. Então, também nós podemos fazer a diferença onde nós estamos, mesmo sofrendo pressão. Não foi fácil, com certeza, para eles, e ser tirado da sua parentela, da sua família, perderam tudo. Esses jovens certamente eram da família real, principalmente aí Daniel. A gente percebe isso daí porque eles levaram as pessoas mais importantes na primeira leva e deixando aí os pobres por último, E na última leva aí só ficaram alguns poucos pobres mesmo, As pessoas mais importantes foram levadas. E a gente vê que o mal da desobediência, isso aí foi uma disciplina de Deus. Mesmo em meio a tudo isso, a gente vê a soberania de Deus, a disciplina de Deus, e a gente vê esses jovens fazendo a diferença. Em meio à pressão que eles sofreram, a gente vê nos nossos dias jovens sofrendo pressão, os cristãos sofrendo a pressão do mundo,
e a deixar, a ser como eles, a entrar nesse molde que o mundo, né, oferece, o sistema mundano, e eles fizeram a diferença. Eles não se amoldaram conforme a aparência do mundo, mas tomaram a decisão de serem diferentes, né? E somos influenciados ou influenciadores? Somos levados pela opinião dos outros ou temos a nossa, né? Temos a nossa opinião? Estamos firmes na nossa opinião? O mundo diz, seja como nós, seja descolado, não seja, né, um careta, não seja um Bob Esponja, né, mas seja como nós. Faça o que nós fazemos. Né, e muitos jovens, eu percebo aqui nesses jovens que foram levados a uma universidade na Babilônia de forma forçada, né, eles não queriam estar ali, mas estavam, e eles não se revoltaram contra Deus. Né? E em nossos dias também a gente vê muitos jovens que são obedientes, tementes a Deus, ativos na igreja, fazem diferença na igreja, e quando chega às vezes para fazer a faculdade, muitos perdem, né? Começam a se contaminar, né? Naquilo que estão vendo, naquilo que estão ouvindo, em suas práticas, e começam a mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, né? Porque são influenciados pelo meio, né, em que estão vivendo no momento. E muitos jovens deixam de ser bênção porque foram contaminados com aquele ambiente ali. E no verso 8, para mim é o verso básico aqui do capítulo 1, que fala que esses jovens resolveram a não se contaminar, né? E essa contaminação não é algo assim, né, vamos dizer assim, algo notório, mas algo assim muito mais sensível que nós podemos aqui perceber. É uma contaminação cerimonial, porque existia, né, a lei que em relação à cerimônia do povo judeu. Então, esses jovens queriam não se contaminar, agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer a diferença onde eles estavam, mesmo com o sacrifício, né, das suas próprias vidas, porque eles estavam sujeitos a perder a sua vida se eles não obedecessem, se eles não fizessem parte, né, daquelas coisas, porque aquela comida não tinha, né, aquele ritual judaico, que para que o alimento fosse um alimento limpo, abençoado por Deus, deveria passar tinha forma de tratar o animal, de cuidar do animal, de sacrificar o animal. O animal teria que ter, né, as patas ali fendidas, né, rachadas. Tinha essa questão também. Então, até mesmo o nosso país poder exportar alimento para Israel, né, ou para até mesmo os muçulmanos, precisa haver um cuidado, né, um ritual ali em relação ao cuidado, ao tratamento, à forma de sangrar o animal, tudo isso tem a ver. Então, era uma questão cerimonial realmente, né, que eles tomaram a decisão. Não era algo assim, muitos pensavam, né, eu não vou me envolver com pornografia, com fidelidade, com furto, né, corrupção. Não era nada disso, né? Era algo cerimonial em que eles não queriam se contaminar. Então, uma lição para nós, que nós podemos nos contaminar, quando nós também quebramos a ordem daquilo que Jesus estabeleceu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o amor a Deus acima de todas as coisas. Depois, o cuidado, o amor pela família. Depois, pela igreja, né? E assim sucessivamente. Mas, primeiramente, o nosso coração deve estar no Senhor. Nosso amor, nosso primeiro amor deve ser o Senhor. E quando nós
deixamos o Senhor, né, por outras coisas, cerimonialmente nós estamos nos contaminando o nosso amor. E o remédio é o mesmo, quando na igreja, a carta à igreja, lá em Apocalipse fala, lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras, pratique as primeiras obras e volte ao primeiro amor. Deus não resiste um coração quebrantado. Chorar diante de Deus, arrepender dos nossos pecados, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Digo para você, jovem, talvez, né, seu amor está frio, né, sua dedicação a Deus se esfriou, você perdeu essa visão. Então o remédio é o mesmo. Jesus, ele nos sara, ele nos cura, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E aquele jovem eu aprendo também, segunda coisa que eu aprendo com ele, propósito. Eles tinham um propósito. Mesmo que custasse suas próprias vidas, era uma questão cerimonial, né? Eles estavam dispostos a morrer, né, por amor a Deus, né? Não estava ali para barganhar. Senhor, se eu tiver com a minha saúde, tiver com a minha aparência boa, eu vou ficar fiel até o fim, eu vou te servir com amor. Não, eles estavam dispostos a morrer, mesmo que a sua aparência, mesmo ali jejuando, não participando daquele banquete, eles viessem aí a ser condenados e a morrer, eles tinham um propósito de permanecer firme, né? Eu aprendo também realmente o valor dessa amizade entre esses jovens, que um fortalecendo a vida do outro. Então, a amizade boa, sadia, é aquela que nos aproxima de Deus. Então, procure amizades assim, né, pessoas assim, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no seu caminhar, seja na igreja, né? E eles foram perseverantes. No verso 12 e 13, fala: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele falando ali com o chefe dos eunucos. Então se examina diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederá com os seus servos. Então eles perseveraram nesse sentido, né, desejando isso. E então eles foram até o final. Nós vamos permanecer. Nós temos esse propósito, então nós vamos até o final, né? E eu aprendo muito com a vida desse jovem. E chegando assim, para a gente estar concluindo, né, nosso primeiro estudo, embora não sendo um texto diretamente profético e sim histórico, podemos dizer que o Senhor Jesus, em Mateus 24, lembrando do profeta Daniel, que no final dos tempos, conhecido como Grande Tribulação, que estava reservado para a nação judaica, está reservado para a nação judaica. E para os ímpios, um tempo de perseguição e sofrimento, nunca visto na face da terra, como aconteceu com aqueles jovens lá na Babilônia, porém com muito mais intensidade. Isso aconteceu com os jovens na Babilônia, essa perseguição, essa pressão. E o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 24, lembrando o livro de Daniel, que esse tempo há de acontecer, reservado aí para a nação de Israel e para os ímpios, porque Deus não julga os ímpios com os filhos. Há um julgamento separadamente. A Bíblia fala do tribunal de Cristo. Mas esse sofrimento que irá passar o povo nessa grande tribulação, na 70ª semana de Daniel, que fala lá no capítulo 9, nós percebemos que há uma distinção, uma separação, né? A igreja não estará mais aqui presente. Porém, as pessoas nesse tempo vão sofrer uma grande pressão, uma grande perseguição, né? De uma forma assim, muito mais intensa. Alguns dizem, nós já estamos passando pela tribulação. Tribulação desde o início da igreja, né? A igreja tem passado, as pessoas têm passado em muitos países, em muitos lugares. Diferente do nosso país, hoje nós temos essa liberdade religiosa,
mas isso não é assim em muitos países. Mas o Senhor Jesus fala de um tempo abreviado, de uma forma assim muito intensa, onde vai haver calamidades, guerras, de uma forma assim muito, né, terremotos, muitas pestes, muitas pragas, onde vai ser o derramar da ira de Deus, né, da justiça de Deus sobre os ímpios, aqueles que não atenderam o chamado de Deus, não deram ouvido ao Evangelho, que rejeitaram o amor de Deus. Então, que você possa estar pensando sobre isso, né? Se você faz parte dos santos, que você faz parte da igreja do Senhor, se você já abraçou esse Evangelho da graça de Deus, porque haverá um tempo difícil em que, né, dificilmente, né, as pessoas vão dar crédito nesse tempo, porque vai ser um tempo difícil. A pessoa, para ser salva, ela vai praticamente assinar, né, ali a sua atestado de óbito, né, ou entrega sua vida a Cristo e morre, ou senão vai ser marcado aí pelo anticristo e separado da salvação de Deus, não haverá esperança mais. Então a gente chega aqui ao final, né, um pouco aí também da parte profética, né, um pouquinho, mas mais a parte histórica, e no capítulo 2 também já dá uma base profética, onde nós vamos falar um pouco também, mas dando ênfase aí à parte histórica. Deus abençoe o seu dia, obrigado por sua atenção, estamos juntos nessa jornada. Um abraço ao meu amigo Major Rúdio, né, que pediu para a gente contar um pouco, né, aí dessa história de Daniel. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.